Meu nome é Marcionei Fernandes, nasci na primavera do ano de 1965, mais precisamente no dia 16 de outubro, né? Filho de Manuel Cardoso Fernandes e Maria Nilda Caetano Fernandes. Quando eu nasci, eu já tinha 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas, e eu vim fazer esse desempate. Nasci no município de Criciúma, mais precisamente onde hoje é o bairro Boa Vista. Sou casado com Iria Valéria Galas Fernandes, tenho 2 filhos. O Rafael, que é o filho mais velho, e a Ana Paula. Ambos são casados, não tenho netos ainda. O primeiro filme que eu assisti na minha infância foi Marcelino Pão e Vinho. E ali me desencadeou assim, o interesse pela vida religiosa. Então eu fui estudar no internato, né? Passei por alguns internatos, né? Mas não fiquei na vida religiosa, né? Sempre quis ser professor. Me disseram então que a minha vocação era para cuidar de doentes e cuidar de pessoas. Então eu fui trabalhar na enfermagem, né? Então eu tenho a formação, sou licenciado em pedagogia, né? E bacharel em enfermagem. Sou servidor municipal, servidor público municipal, né? Desde 95, né? E atuei em algumas escolas, mas sempre na saúde pública. Desde 95 na saúde pública. Trabalhava na saúde. E quando meu filho nasceu, ele nasceu hiperativo. Então, quando ele nasceu, não se falava muito em hiperatividade, né? E daí então eu fui fazer o magistério para auxiliar o meu filho em casa, porque ele não aprendia bem na escola, então eu fui fazer o magistério. E ali eu comecei então a escrever não só a evolução dele, mas escrever coisas do cotidiano. Porque naquele momento também me deu conta que o tempo estava passando rápido demais e que a gente é traído pela memória. Então dali eu comecei a escrever. Daí escrevi o diário, comecei a escrever o diário, as fases, começou a andar, começou a engatinhar, se bem que ele não engatinhou, ele andou direto, né? Daí comecei as primeiras anotações. E quando eu comecei a escrever sobre ele, eu lembrei de mim, que eu também poderia escrever sobre mim. E lembrar de mim, porque eu também tinha uma trajetória, eu também tinha uma existência, né? Eu escrevia deles para eles terem, mas e de mim? Quem escreveu? Eu tinha que escrever. Eu comecei a escrever de mim para que eles também conhecessem, porque nessa transformação do mundo foi muito rápido, né? Era muito rápido. Quando eu era criança, eu brincava no engenho do meu avô. E daí eu comecei então a lembrar das histórias do engenho, comecei a lembrar da minha existência e a curiosidade por mim mesmo, né, para saber quem eu era e da onde eu era, porque até então eu tinha passado por muito bullying, muito preconceito, né, e não sabia direito. Quando a minha mãe nasceu o último filho, meu irmão mais novo, eu perdi o colo. Eu perdi o meu colinho, então eu andava muito atrás da minha mãe, né? E o meu avô, então, ele disse que eu parecia assim um pinto atrás da Choca, mas a Choca já tinha um outro pintinho para cuidar. E nesse resgatar tudo, eu lembrei do apelido de infância, o Pintinho, e
e comecei a lembrar das minhas angústias de criança. Então daí veio a ideia do Pintinho Sonhador. E o Pintinho Sonhador, ele é um livro, eu sempre digo, para gente pequena e para gente grande, mas tem que saborear aquela leitura, para se fazer uma reflexão até do próprio existir, né? Então daí foi isso que deu o título ao Pintinho Sonhador. Dos meus sonhos de menino, daquela angústia, né, do querer crescer, do querer ser gente, do querer aparecer para a vida e dizer para o universo, né, ó, eu estou aqui, eu sou alguém, se faz presente, né? Então dali nasceu esse Pintinho Sonhador. É meu primeiro livro, né, publicado, né? Mas esse livrinho só, ele já viajou, ele já foi. Ele já teve exemplar que foi para a Inglaterra, exemplar que foi para a Suíça, exemplar que foi para a Alemanha, para o Uruguai, para os Estados Unidos e para os Açores, né? E é assim que a gente vai levando o nome da academia, né? E um pouco da história, né? Um pouco da história despertando o interesse pela cultura, pela leitura e pela escrita. Pelo colorido, chama bastante atenção, né? Então ele auxilia a criança na parte da alfabetização, né? E para os adultos, na reflexão. Eu gosto de ser mais leitor do que escritor. Gosto de ler mais. Eu leio tudo, né? Estou sempre lendo bula de remédio, receita de pão, aonde estão as letras e as palavras, né? Eu estou lendo, né? Então, e daí nisso às vezes vem um pensamento, um sussurro, né? Trazido pelo vento que dá aquela ideia, né? Então naquele sussurro é que eu faço a minha produção escrita. Eu escrevo por prazer e nos momentos de aconchego comigo mesmo. Então é naqueles momentos que eu escrevo. Então a gente tem que estar sempre pronto com um papel e uma caneta. Surgiu a ideia, anota e dá aquele encaminhamento, aquele desfecho. Esses desafios que a gente sempre enfrenta são as críticas, porque a gente não está assim muito receptivo para a crítica, né? E o mundo é muito competitivo, né? Então a gente sofre um pouquinho com a questão das críticas e a própria questão de se inserir no mercado. Os planos futuros, né? Os meus rabiscos, né? Estão também direcionados para a criança. Estou me identificando mais com a escrita infantil. Mas para o adulto também, onde o adulto venha a refletir sobre essa história escrita para a criança. Ou seja, a intenção dessa escrita para a criança é também fazer uma transformação no adulto. Esse documentário ele vai aproximar a Ayla da comunidade acadêmica, da comunidade escolar e da população em geral. Essa é a importância, né, desse documentário. É uma honra para o município ter uma academia no município, por escritores içarenses, onde se mantém a memória, né, a pesquisa, a memória, as histórias de um povo, de um grupo, né, das pessoas, a história local. Né? Isso a professora Elza fez muito bem, né? E a gente fez na leitura do livro dela, é que a gente ficou conhecendo a história de Içara, né? E a gente faz aquele pensamento, mas eu também faço parte um pouco dessa história, porque agora eu também estou aqui e estou aproveitando e vivenciando do trabalho dos outros, então eu também tenho que deixar a minha marca, né? Então é nisso que a gente tenta
elevar o nome de Sara. Então esse documentário ele também vai auxiliar, vai inspirar, vai incentivar novos escritores e novos leitores, né? Então esse é o ponto-chave desse documentário, despertar no outro o interesse pela leitura e pela escrita, né? E com essa leitura, com essa escrita, a transformação da sociedade no geral, né? Uma sociedade que se transforma tão rápido e que não tem tempo nem para observar a própria transformação. Eu não tinha ideia da dimensão, né? Como eu também não tinha ideia de quando eu encontrava uma criança e ela olhar para mim e dizer: ah, eu gostei tanto do teu livro. Eu gostei tanto. Ah, eu já li este livro. E dali, nessas conversas que nós até fomos numa escola recente, que foi Antônio Colonetti, nós fomos fazer um trabalho lá. E daí o menino chegou e já disse assim para mim: eu já li o seu livro. Né? Daí eu disse assim: tá, tu leu o meu livro? Tá, é, o do Pintinho. Então aquilo me deu uma gratificação bem grande. Disse assim: opa, era o estímulo que eu precisava para não parar, para continuar. Né? E eu deixo assim como conselho para essa juventude, né? Ler bastante, né? Ler os livros físicos e fazer também a leitura do ambiente que o cerca, do ambiente que está à sua volta. Porque às vezes eu não posso ficar só preso na leitura do livro físico e não fazer a leitura do universo que está à nossa volta, nessa transformação do todo, né? Eu tenho que fazer essa leitura, e essa leitura, ela se pega nas mínimas coisas, na florzinha que nasce no campo. Eu tenho que enxergar aquela florzinha, que ela também tem uma missão mínima, pequenininha, ali no embelezar no jardim, no gramado, ela tem essa missão. Então é assim como eu vejo também que a gente tem que fazer a leitura do todo, né? Então, como conselho, né? Leiam o universo que está agora, né? As transformações que nós estamos vivendo, porque eu estou vivendo, né? Mas nem sempre foi assim. A gente tem uma trajetória de vida que a gente passou, né? E esse também é um papel da nossa escrita, deixar registrado para que as gerações futuras conheçam a sua realidade, conheçam o passado e tenham entendimento para viver um futuro.